Tua segunda-feira tá braba? Tá, porque a minha tá braba. E não é por acaso que eu estou aqui hoje. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer. E assim, eu me deparei com um caso, eu estava assistindo um filme e eu vi que o filme era baseado em fatos reais. E quando eu vi e percebi que aquele filme tinha uma história real por trás, eu corri atrás da história. E às vezes problemas como esse que aconteceu aqui pode acontecer com pessoas tão próximas que chegam a ser quase da família. Bom, eu vou começar esse caso, eu não vou me demorar muito por aqui, mas eu espero que vocês entendam a mensagem e tentem lidar melhor com a inveja, tanto a que a gente acaba sentindo, como também a que a gente deposita no outro. Até onde termina a inveja e começa uma obsessão, nesse caso, seria a diferença entre a vida e a morte. Bom, eu vou chamar a vinheta e a gente já continua, mas antes disso, eu peço para vocês que deixem o like de vocês, também verifiquem se vocês continuam inscritos e também me sigam lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá vocês também sempre serão notificados de tudo que eu postar aqui no canal, tá bom, gente? Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny, Jack, vinheta. Rachel Barber, ela nasceu em 12 de setembro de 1983, ela era a filha mais velha de Elizabeth e Mitchell Barber e também a irmã, mais velha de Ashley Rose e Heather. Então eram 3 meninas, a mais velha, que é a Rachel, ela era uma menina que desde cedo gostava de música clássica, então ela se inspirava muito nisso e sempre gostou de dançar. Ela dançava desde muito pequena e sempre se deu muito bem nas escolas de dança. Ela não tinha muitos interesses pela escola comum, então muito cedo ela largou o colégio. Lembrando, isso é 1983, em algumas histórias isso é um pouco mais comum. Como eles não eram uma família rica, uma família australiana rica, a menina, como tinha grandes chances de chegar ao estrelato, tanto com a sua dança como com a sua beleza, porque a Rachel era extremamente bonita, como vocês estão vendo nas fotos. Ela também fazia já desde cedo alguns trabalhos como modelo, então ela tinha uma familiaridade com a câmera, tanto fotográfica como em vídeo, muito boas. Ela tinha suas apresentações sempre bem cotadas e apresentadas em programas de televisão bons, e ela acabou sendo convidada para dançar numa escola de dança chamada Factory, parece que é uma escola de dança famosa. Só que isso fez com que ela largasse o colégio, coisa que ela não era muito interessada, e se dedicasse em tempo integral à dança. Então ela ia cedo para a escola de dança e ela ficava até 5 da tarde somente dançando. Quando ela tinha 15 anos, ali por volta dos seus 15 anos, ela também já tinha um grupo de amigos ali no meio do grupo de dança bem forte. E quando ela chega na Factory, ela conhece um rapaz chamado Manny Carella, que além de ser um rapaz muito bonito, também era um excelente dançarino, e os dois faziam, sempre que havia necessidade de se fazer par na dança, os dois acabavam sendo par e dançavam de forma assim linda mesmo. Então eles acabaram sendo chamados até de Romeu e Julieta, era o casal perfeito, ambos eram bonitos, enfim. Ela era uma garota de, como eu disse pra vocês, de beleza incrível, dançava muito bem. Só que o negócio dela era dançar, nunca teve muito interesse em estudo, o negócio dela era dança, a família permitia, ela estava perseguindo o sonho dela, era uma questão de tempo para ela já estar com a carreira dela quase que consolidada. Pelo menos a de modelo já estava quase, ela também fazia trabalhos de modelo. Então a Elizabeth e o Mitchell, eles chamam como babá ali para as irmãs mais novas da Rachel, Carolyn Reed Robinson. E essa garota, ela era o total oposto da Rachel fisicamente. A Rachel, ela era muito bonita, mas como eu disse pra vocês, ela não era muito dada a estudo. Em contrapartida, a Carolyn, apesar dela não ter uma beleza estonteante, ela era uma garota que ela mesma se considerava uma garota acima do peso, uma garota com cara de pizza, ela tinha uma autoestima super baixa, e ela sempre via a Rachel chamar a atenção das pessoas, inclusive da própria família dela, porque eles eram vizinhos quando os pais dela ainda eram casados. E quando ela trabalhava de babá, ela basicamente passava o tempo todo anotando todas as coisas que a Rachel fazia. Ela tinha uma obsessão pela garota que não tinha tamanho.
Talvez por ela não ter uma autoestima tão boa, ela visse na Rachel algo que ela não tinha, ou vários algos que ela não tinha, e ela colocou ali como um limite para a vida dela. Ela queria ser como a Rachel de alguma forma. E como ela não conseguia isso, ela começou a fazer uma espécie de dossiê sobre tudo da vida da Rachel. Bom, algum tempo se passou, então quando a Rachel finalmente chega aos 15 anos de idade, ela era 4 anos mais velha que a Rachel, então ela estava com 19 anos, ela chegou até mesmo a pedir pro pai da Rachel se ela podia fazer um trabalho sobre a vida da Rachel. O pai achou aquilo estranho, porque afinal de contas a garota era uma dançarina talentosa, tinha tirado algumas fotografias, mas não era nenhuma estrela de Hollywood. Mas mesmo assim, a Carolyn quis fazer esse trabalho com relação à vida dela e filmou ela dançando, tirou fotografias, e isso acabou virando um dossiê mesmo. Então ela tinha todos os horários de tudo que a Rachel fazia. O horário que a Rachel acordava, o que a Rachel comia, qual era a hora que ela começava a dançar, quando ela parava de dançar, tudo. Depois também veio o namoro com o Manny, isso também foi uma coisa que ela tomou nota. Então ela tinha uma espécie de diário sobre a vida, né, da Rachel. É uma coisa totalmente obsessiva, ela tinha essa obsessão desde que a Rachel era muito nova e foi levando ao longo do tempo. Aos 19 anos, os pais dela já haviam se separado, então cada um foi morar num lado e ela acabou indo morar com o pai. E isso levou com que o pai não aguentasse as crises dela. Ela tinha algumas crises de depressão e também essa questão da autoestima, então ela cobrava muito do pai, o pai não tinha muita paciência, então ela alugou um apartamento em Panam, na Austrália mesmo, e começou a morar sozinha. Só que ela tinha um cuidado com a própria vida quase zero, quase nulo. Ela sempre estava com roupas totalmente largas, soltas. Ela trabalhava também no escritório de telemarketing de empresa de telefone móvel, acredito que celulares e tal. E o chefe dela sempre observava que ela era uma garota estranha mesmo, ela falava umas coisas, sempre que ela se referia a ela era uma pessoa muito negativa com relação a ela. E isso preocupava um pouco o chefe dela. E ela sempre falava da Rachel. Um dia ela chegou a mostrar pro chefe dela algumas fotos da Rachel e coisas assim. Acontece que nesse meio tempo, ela não estava só fazendo um dossiê sobre a vida da Rachel, mas ela também já estava organizando a morte da Rachel. Só que era uma coisa estranha, porque ela não queria somente matar a Rachel, era como se ela quisesse a vida da Rachel para ela. Então a Rachel era a imagem de tudo que ela queria ter e ser. Uma família que se entende, uma família perfeita, com um lar feliz, com irmãos que gostavam dela. Ela também tinha irmãos, mas ela não se dava bem com os irmãos dela, nem com a mãe. E o carinho do pai, que era uma coisa que ela queria muito, ela também não conseguia. E a Rachel, por outro lado, tinha a atenção de todo mundo, e isso deixava ela ainda mais obsessiva. A Carolyn, ela nunca conseguiu enxergar as suas próprias características positivas. Ela era uma garota extremamente inteligente, ela possuía um QI altíssimo, mas ela nunca conseguiu enxergar isso. Ela só conseguia enxergar a parte física dela, e ao invés de tentar, enfim, ir de encontro ao que ela buscava, ela simplesmente achou que era muito mais fácil tirar aquilo que gerava o desconforto nela, que era a Rachel, da vida dela e também do mundo. Então um dia ela decide fazer um plano. Ela nunca tinha cortado totalmente as relações com a família da Rachel, então ela sempre telefonava ou ela dava um jeito de entrar em contato. Em uma dessas conversas que ela teve com a Rachel, ela soube que a Rachel queria sapatos da Spice Girls. Só que os sapatos eram caros e a mãe da Rachel disse que não ia comprar aqueles sapatos. Eles não tinham, mais uma vez eu digo, condições financeiras de bancar tudo isso, e até mesmo os trabalhos que ela fazia como modelo ajudavam a mantê-la dentro da factory, porque mesmo que ela tenha bolsa de estudos para estudar lá, precisava se apresentar, precisava de roupas de dança, isso tinha um custo. Então o dinheiro que ela recebia normalmente das fotografias e dos trabalhos que ela fazia como modelo servia para pagar essas coisas. Então, contudo, ela ainda assim não precisava de nada que viesse dos pais dela. Nesse caderno onde ela colocava todas as informações sobre a vida da Rachel, ela chegou a colocar também o nome de solteira da mãe da Rachel anotada, porque seria o nome de solteira que ela adotaria futuramente, uma nova vida que ela estava planejando. Essa nova vida custaria sim a vida da Rachel.
E é uma coisa muito interessante a obsessão que ela tinha, não apenas pela Rachel, mas também pela mãe e também pelas irmãs. Como ela havia sido babá das irmãs da Rachel, porque elas eram amiguinhas das irmãs, dos irmãos dela também, dos irmãos da Carolyn, ela começou a prestar muita atenção. Ela vivia na casa dos Barber, então ela descobriu o nome de solteira da Elizabeth Barber, a mãe da Rachel Barber, e também anotou ali o nome dela, que seria um nome que ela adotaria futuramente. Tudo isso é uma coisa muito esquisita. Ela também havia mencionado, né, a Carolyn, pro patrão dela, pro chefe dela, que ela passava muito tempo na fazenda, numa fazenda da família em Melbourne, que ficava em Kilmore. Então ela disse que ela passava muito tempo ali, que ela sabia fazer muitas coisas dentro de fazenda e que ela conseguiria sobreviver bem em meio à fazenda. E era um jogo muito estranho, porque ao mesmo tempo ela também dizia que ela tinha muita influência no meio de pessoas famosas, pessoas ligadas à arte e à dança. E isso não parecia ser muito o perfil, né, da Carolyn. E o patrão ouvia tudo, mas achava que ela era um pouco delirante. Mas o tempo foi passando e uma ocasião de 1999 ela chega a ligar para a casa dos Barber e pergunta para uma das irmãs mais novas da Rachel qual era a data exata de nascimento, né, da Rachel, porque no fundo ela precisava dessa informação para pedir uma certidão de nascimento nova da Rachel, porque ela queria ser a Rachel. No dia 29 de fevereiro de 1999, depois de fazer várias anotações, então ela coloca anotações de como ela vai fugir, como ela vai fazer para desovar o corpo, lembrando, ela era só uma moça de 19 anos, e também que ela precisaria ir embora. Então ela pede um empréstimo no banco no mesmo dia em que ela decide que ela vai colocar em prática o plano dela, o empréstimo de 10 mil, recolhe algum dinheiro que ela tinha emprestado para colegas de trabalho e começa a dizer que ela está doente no trabalho. Ela liga para casa dos Barber e pede para falar com a Rachel. Bom, a Rachel atende, mesmo que elas não eram amigas tão próximas, a Rachel atende e ela diz para a Rachel que ela está fazendo parte de uma espécie de programa psicológico, onde eles querem saber como os jovens se comportam e os pais também, por algum momento, quando uma garota foge de casa. Então ela pergunta se a Rachel quer fazer parte dessa pesquisa, só que é uma pesquisa que ela não pode contar quem é a pessoa que está por trás, seria uma coisa secreta. Lembrando, parece uma coisa inofensiva, mas por mais que a Rachel ela fosse uma garota que dançasse, que tirasse fotografias, ela também só era uma menina de 15 anos. E ela disse, ela foi tão exata porque ela foi procurar o valor da sandália que a Rachel teria pedido para os pais e os pais não tinham dado, que era $100. Então ela disse que ela pagaria por esse trabalho da Rachel $100. E a Rachel aceita, porque ela queria muito aquele par de calçados, então ela diz que sim, que ela aceita e pergunta o que ela precisa fazer. E nesse momento a Carolyn diz pra ela que ela precisa ir embora, só que ela precisa fazer como se ela fosse fugir de casa, então ela precisa colocar mudas de roupa, o que ela levaria, pergunta pra ela o que ela levaria se ela fosse fugir de casa. Foi essa a pergunta. Então a Rachel, ela tá lá com, acho que uma peça de roupa que ela precisava trocar depois que ela saía dos ensaios. Ela também leva alguns poucos documentos e leva também as suas sapatilhas, a roupa que ela costuma dançar. Nesse dia ela vai até o estúdio de balé e passa o dia inteiro, então por volta das 5 da tarde, quando ela sai do estúdio de balé com o namorado e alguns amigos que ela havia conhecido no estúdio, eles percebem que ela está se preparando para se encontrar com alguém. O namorado dela, o Manny, pergunta, os amigos também perguntam o que ela vai fazer, porque ela não está pegando o caminho normal que ela sempre pega. Ela pegava um bonde e aguardava o pai dela. Ela havia dito que ela ia fazer um trabalho pago, ela falou na casa dela que ela ia fazer um trabalho pago, mas que por volta de 6h15 ela estaria em casa. Normalmente ela costumava chegar 5h30 a 5h45, era o horário que o pai costumava pegar ela no outro terminal, quando ela chegava em casa, do bonde. Só que nesse dia o pai não a encontrou e ela não voltou para casa. Só que algumas amigas chegaram a vê-la com uma garota muito diferente dela fisicamente, então deram as descrições, falaram que era uma garota mais alta e que também tinha, né, o cabelo mais escuro do que o da Rachel, e deram ali as descrições, mas num primeiro momento essas descrições não bateram com nada que os Barber pudesse ali colocar como algo perigoso. Eles no fundo nem lembraram da Carolyn, assim, visualmente não lembraram da Carolyn.
Só que eles também procuraram a polícia com o desaparecimento da garota e a polícia não deu a mínima. Nesse meio tempo, enquanto a mãe estava preocupada com a filha que não chegou em casa, o pai também. A Rachel, ela já está no apartamento da Carolyn e ela pede pizza. E isso também estava anotado, que ela pegaria a pizza, ela tinha anotado num diário, e untaria a pizza com um pó para fazer a Rachel dormir. E foi justamente o que ela fez. Então ela pega a pizza e passa ali como uma espécie de farinha, um pó, que acaba deixando a menina grogue, deixa a menina com sono. Então, nesse momento de fragilidade, ela pega o fio do telefone, enrola no pescoço da Rachel e acaba enforcando a garota até a morte. Depois disso, ela pega o corpo da garota sem nem mesmo tirar o telefone, o fio, o telefone ainda tá pendurado, e ela coloca como se ela estivesse guardando alguma coisa dentro de um armário. Ela fica com esse corpo dentro do armário por 2 dias. Depois disso, ela percebe que o cheiro vai começar a alertar as pessoas, então ela pega sacos plásticos e também tapetes e enrola o corpo da Rachel ali. E depois disso ela contrata uma espécie de caminhão para fazer mudança, e ela diz que ela vai, na verdade, transportar uma estátua. E esse caminhão acaba levando. Quando a Carolyn foi presa, ela não deu muitas informações, mas de alguma forma o corpo da Carolyn chegou até Kilmore, que era onde era a fazenda que ela tinha lá dos pais dela, que ela passava muito tempo. Depois disso ela voltou para casa, depois de alguns dias ela voltou para casa, já tinham dias que a menina estava desaparecida. Os pais, no maior desespero, começaram a espalhar cartazes pela cidade de desaparecido. A polícia não dava muita audiência para o que tinha ocorrido com a Rachel, porque disse que ela era uma menina de 15 anos, que ela poderia estar grávida, que ela poderia ter fugido de casa. Enfim, deram todas as opções ali, e os pais ali afirmando que a filha deles não tinha esse comportamento, mas é sempre os pais falando dos seus filhos, e a polícia não deu nenhuma audiência mesmo. Depois de alguns dias, a imprensa se interessa pela história, então ela começa a passar na televisão, e isso deixa os investigadores irritados. E somente um investigador estava procurando com muito afinco onde foi parar a garota, porque ele achava aquilo estranho. Ele disse que já tinha visto vários desaparecimentos parecidos com aquele, onde depois as adolescentes haviam apenas fugido de casa, mas alguma coisa ali chamava a atenção dele. Então ele foi e começou a ajudar a procurar. 13 dias depois, Carolyn passa mal no apartamento dela, porque a Carolyn começou a se apresentar no trabalho, ela ainda chegou a se apresentar 2 dias, ela estava aguardando que o empréstimo que ela tinha pedido de $10.000 saísse logo. Então ela já tinha basicamente planejado a identidade nova, que ela usaria o nome de solteira da mãe da Rachel, e também os 10 mil para ela poder ir embora. Ninguém tem muita noção de para onde ela iria, especula-se alguns lugares, mas ninguém tem nenhuma ideia. Ela tomava algumas medicações e ela também frequentava o médico. Parece que ela também tinha epilepsia, além de um transtorno grave de personalidade. Então um dia ela passa mal e acaba caindo no próprio apartamento. O patrão, que já estava um pouco preocupado com a situação da garota, acaba percebendo que ela não atende o telefone. Nesse momento a polícia é chamada. Quando a polícia chega, eles só encontram a Carolyn caída no chão, passando mal. Então eles a levam para o hospital e começam a procurar coisas dentro do apartamento, porque já havia alguns cruzamentos de ligação. A polícia tinha cruzado as ligações da casa da Rachel com a casa da Carolyn e vice-versa, e tinha percebido que na noite anterior do crime, a Carolyn havia ligado para a casa dos Barber e falado com a Rachel. Então eles queriam saber o que elas haviam conversado. Num primeiro momento era a única desconfiança, só que quando eles chegaram no apartamento, eles acharam a bolsa da Rachel e também alguns objetos pessoais dela. Então eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido ali no apartamento. A polícia achou que a Rachel, ela só tinha contado para Carolyn, e a Carolyn talvez tivesse ajudado ela a fugir de casa ou alguma coisa assim. Não imaginaram de cara que ela, por ser uma pessoa tão próxima da família, teria feito algum mal para Rachel. Só que ela é levada para o hospital, ela tinha tido uma crise epilética. E no meio dessa crise epilética, eles esperaram um tempo até que ela estivesse em condições sãs de poder falar e contar alguma coisa para a polícia. Então é perguntado para ela se ela sabe aonde foi parar a Rachel Barber. Então ela diz que Rachel Barber está morta. É uma cena bem dramática mesmo, ela não conta o que aconteceu, perguntam onde está o corpo
e aí ela diz que o corpo está na fazenda da família dela. Ela não diz a localidade, ela diz mais ou menos que o corpo estava perto das árvores e depois eles descobrem o corpo. Alguns dias depois, eles acham o corpo entre as árvores, realmente numa cova rasa ao lado da cadela da família, onde a cadela da família estava enterrada. Então tinha algumas pedras, o nome Lucy, que era o nome da cadela deles, estava lá escrito e do lado tinha a movimentação de terra. Então quando eles tiraram, eles encontraram o corpo já em alto estado de decomposição, mas o fio do telefone permanecia na garganta da Rachel Barber. Depois disso, a Carolyn foi presa e aí ela enfrenta o julgamento. Bom, durante o julgamento ela se mostrou muito fria, era quase como se ela não tivesse feito aquilo e ela já tinha uma postura modificada, então alguns psiquiatras começaram a analisar a situação dela e chegaram à conclusão que ela tinha um distúrbio tão forte de personalidade a ponto dela não querer somente imitar ou sentir essa inveja mais forte da Rachel, mas sim roubar a identidade, a vida da Rachel. Ela achava que assim ela teria a felicidade que a Rachel tinha, ou pelo menos era assim que ela enxergava, porque ninguém nem sabe se a Rachel era tão feliz assim. O psicólogo Michael Cridson, ele fez também uma outra análise dessa garota, da Carolyn. Ela dizia que a Rachel, ela era tudo que uma pessoa pode sonhar. Ela era livre, ela era bonita, ela era feliz. E ela não, era como se ela tivesse vindo de um outro lugar, ela não conseguia ter uma descrição dela mesma, ela só dizia que ela era uma pessoa com cara de pizza, então ela sentia uma raiva extrema pela própria existência. Então ela diz que quando ela via a Rachel, só vinha a mente dela e a mente de todas as pessoas coisas agradáveis, momentos felizes, e ela queria roubar aquilo, ela queria esses momentos para ela. Durante esse tempo também parece que ela quase desistiu de matar a Rachel. Ela disse, segundo as palavras dela, que por algum momento um véu havia caído e que ela tinha esquecido completamente do motivo em que ela estava tentando matar a Rachel. Então ela quase deixou a Rachel ir embora, mas quando ela viu que ela já tinha feito tudo, ela já tinha drogado a Rachel, tudo já estava basicamente no meio, ela desistiu, então o véu desapareceu e ela acabou terminando o que ela havia começado. É uma história muito louca. Bom, em julgamento, a Carolyn, ela não respondeu a nenhuma pergunta, fizeram 20 perguntas para ela fundamentais durante o julgamento dela, até mesmo para sua própria defesa, e ela não respondeu. Muitas vezes ela dizia que essa garota não existia, então era como se ela tivesse de alguma forma incorporado na mente dela a vida mesmo da Rachel, então era como se ela não quisesse responder nem ao próprio nome. O juiz acabou irritado, então antes de ler a sentença ele disse que ela era uma pessoa cruel e era uma pessoa com que a inveja dela tinha passado do extremo e que ele só podia chegar a duas conclusões. Ou que ela tinha uma inveja tão grande a ponto de fazer o objeto de desejo e algo que ela julgava perfeito apenas sair das suas vistas, ela precisou eliminar essa pessoa para ela conseguir ter uma vida. E ele também chegou à conclusão, juntamente com outros médicos, que isso poderia ter até mesmo um cunho amoroso, de alguma forma bem doentia. Ela acabou se apaixonando sem nem perceber pela Rachel Barber e terminou com a vida da garota justamente por não conseguir lidar ou entender esse sentimento. Então isso foi uma coisa colocada pelo juiz na época. A sentença dela foi lida, então ela pegou primeiro 21 anos, depois eles acabaram fechando em 20 anos, com direito à liberdade condicional só depois de 14 anos. E aí começa um outro problema. A Rachel Barber, ela foi enterrada, teve toda aquela comoção social, e a Carolyn foi presa. Quando a Carolyn já na penitenciária, ela já começa a se modificar. Ela começa a perder peso, ela começa a usar o cabelo dela mais liso, e uma vez a mãe da Rachel acabou recebendo uma foto dela algum tempo depois que ela foi presa, mais ou menos uns 3, 4 anos, e ela disse que o rosto da garota estava totalmente modificado, estava muito parecido com o da Rachel. Era como se ela estivesse quase que fazendo todas as mudanças necessárias para fazer com que ela se parecesse cada vez mais. Ela tinha escurecido o cabelo, ela também tinha olhos claros, então quando ela perdeu peso, ela começou a ficar um pouco parecida. Claro, elas tinham complexões físicas muito diferentes, eram belezas diferentes, mas ela já estava tentando ali modificar a personalidade dela e também a identidade visual.
E isso foi uma coisa que preocupou muito. E também durante o tempo que ela passou presa, ela tinha características oscilantes, então às vezes ela estava um pouco violenta, às vezes ela não dizia coisa com coisa, às vezes ela estava simplesmente normal. E esse era o comportamento dela antes também do crime. Então ela não estava mostrando, ela nunca se mostrou arrependida do que ela fez, ela não tocava no assunto também, e muitas vezes ela também não queria ser chamada de Carolyn, ela queria ser chamada de Rachel. Então isso é uma coisa muito maluca que acontecia na cabeça dela, ela não entendia que ela não era garota, e eles tinham alguma dificuldade porque com 14 anos de detenção, eles achavam pouco tempo. Os pais, Rachel achava pouco tempo para ela estar presa e já voltar à sociedade. E isso parece que aconteceu muito antes. Então, ela foi condenada no ano 2000 e alguns anos depois, eles quiseram pleitear uma liberdade condicional. Ela estava tendo um relacionamento com uma garota dentro da penitenciária e ela disse que ela estava bem. Só que a família pediu uma fotografia. A mãe da Rachel, ela tinha muito medo pelas irmãs da Rachel. Ela ainda tinha mais 2 filhas e ela tinha medo. Ela tinha a Heather, ela tinha a Ashley e ela tinha medo porque até mesmo o nome de solteira da Elizabeth ia ser utilizado no plano dela. Então ela tinha medo do que ela pudesse ter criado ali dentro da penitenciária como vingança quando ela saísse de lá. E isso foi uma coisa que o governo negou para Elizabeth. Eles não davam uma foto atualizada da Carolyn, então eles não tinham como saber. Ela também teve o sobrenome modificado para que ela não sofresse nenhum tipo de preconceito quando ela saísse da penitenciária. Então eles basicamente não tinham foto, identificação, não tinha nada. E o medo se tornou muito grande de quando ela saísse da penitenciária ela fosse atrás de uma das filhas dela também, que já eram na época moças, e todas moças muito bonitas. Então ela tinha medo disso também. Um pouco antes disso, diretores de cinema se interessam pelo assunto e decidem fazer um filme. O filme aqui no Brasil, ele saiu com o nome de A Vítima Perfeita, e esse filme ajudou muito a retardar a liberdade condicional da Carolyn. Então a Carolyn, ela acabou ficando mais um tempo, mas ela já estava com a liberdade condicional apenas adiada para o outro ano. Bom, o que eu fiquei sabendo aqui é que ela chegou sim à liberdade condicional. Eu não sei se ela permaneceu, e parece que ela foi ali morar com aquela garota que ela tinha conhecido na penitenciária, com a mulher que ela tinha conhecido na penitenciária, mas que até hoje não existe um retrato dela, algo que tenha sido muito atual, então ninguém tem nenhuma ideia de quem é essa moça. E a Elizabeth Barber, ela diz que ela não tem medo só pelas filhas dela, mas pelas filhas de outras pessoas, e que se ela sair em liberdade condicional, tudo que ela deseja é que ela não faça mal para outras famílias como ela fez com a dela, porque ela destruiu a família dela. Bom, o único retrato que tem mais atualizado é esse que vocês viram dela, já um pouco diferente, mas isso foi muito no início. Hoje ela ainda está mais diferente. Algumas fotos foram especuladas nas redes, mas nenhuma delas foi confirmada, então por isso que eu não coloquei aqui. Mas a que eu vi, ela basicamente tá igual a Rachel Barber, pelo menos dentro do que dava para ser modificado. Deu a impressão que até os olhos dela ficaram de outra cor. Eu não sei se era lente de contato, não tenho a menor ideia. Eu sei que ela, de alguma forma, acha mesmo que ela virou a Rachel Barber. É como se ela tivesse criado um mundo próprio dentro dela e que nesse mundo ela queria se transformar em uma pessoa. E como duas Rachels não poderiam viver num mesmo mundo, ela decidiu eliminar aquela pessoa que incomodava ela. A beleza, o sucesso, o carisma, a forma com que ela dançava, com que ela encantava as pessoas, era o estopim da raiva da Carolyn Reid, que só queria acabar com aquilo e de repente se transformar na própria Rachel Barber. E eu queria saber de vocês, se vocês conhecem ou conheceram alguém assim, que chegou a esse ponto, ou que já passaram por uma situação dessa, de ser stalkeado dessa forma, de ter esse tipo de assédio e de passar por situações onde vocês realmente sentiram medo da pessoa que não tinha apenas uma inveja de vocês, mas que já tinha passado a ponto de quererem viver a vida que vocês vivem. Então eu achei muito interessante essa história, principalmente pela idade de ambas as pessoas, e eu deixo aí pra vocês. O caso vai ficando por aqui. Eu vou deixar também a indicação do filme. O nome do filme é A Vítima Perfeita. Eles relataram quase que muito fielmente a história real. É uma coisa ou outra que eles deram uma mudada, até para efeito visual. Mas vocês vão ficar assim
no mínimo chocados com a história. Então eu vou deixar o nome do filme aqui embaixo e também as fontes de pesquisa. E também vou deixar para vocês aí esse questionamento, e também gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, que é uma história doentia, se vocês já conheciam também essa história. Me lembrou um pouco o Misery, né, Louca Obsessão, e eu acho que, eu não sei, é só uma versão um pouco, talvez, mais jovem ali daquela personagem e também um pouquinho modificada. Mas eu não sei, contem aqui pra mim o que vocês acham, vou gostar bastante de saber. Mais um vídeo para essa segunda-feira ficar um pouquinho menos braba. Eu agradeço a todos vocês e desejo a vocês uma excelente semana. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.